impressionante. Até quando são personagens de joguinho, os tubarões aparecem assim, como máquinas sanguinárias de comer. O cinema e a TV também não ajudam muito. Tubarões são os vilões de vários filmes. Alguns deles são simplesmente absurdos. Sharks. E quando rola um incidente com um desses animais, como os que já aconteceram em Recife, a má fama só aumenta. Mas até que ponto esses animais são perigosos? Eles gostam de comer humanos? E o que tem causado os incidentes em Recife? Está na hora de conferir o que você sabe sobre esses animais. O Mundo Complica, a gente explica. Existem mais de 400 espécies de tubarões no mundo todo. Eles estão presentes em quase todos os oceanos e mares. E uma boa notícia: menos de 10% das espécies são consideradas perigosas, com registros de ataques a humanos. A maioria é inofensiva. É claro, alguns incidentes acontecem. Existem relatos traumáticos de pessoas que tiveram encontros bem desagradáveis com tubarões. Mas a fama de devoradores que os tubarões têm é um pouco exagerada. Mergulhar com esses tubarões nem sempre é sinal de que algum humano vai ser atacado. É muito importante a gente deixar isso claro. Dá para mergulhar com muitos tubarões que não estão nem aí pra gente, eles não vêm achar que pode ser alguma coisa interessante para provar. Tubarões são essencialmente carnívoros, mas o cardápio deles é mais variado do que você imagina. O tubarão-baleia, por exemplo, o maior do planeta, gosta do plâncton que ele filtra da água. E que tal o tubarão de pala? Cientistas descobriram que ele curte peixes, crustáceos e ervas marinhas, mas tem uma informação que vai abalar a sua autoestima. Para os tubarões, a carne humana não tem o mesmo status que uma picanha em um rodízio. Eles nem gostam da nossa carne. Nós não somos parte do cardápio dos tubarões. Por quê? Porque a nossa carne não tem tanta gordura, então não seria nutricionalmente vantajoso para eles. A gente está nadando, é o surfista, acaba aparecendo uma presa e eles vão lá e dão uma mordida exploratória e percebem que não é uma presa favorável e eles não vão lutar com essa presa, não vale a pena. E eles vão embora. Nenhum tubarão é o predador de humanos. E tem mais: tubarões têm digestão lenta. Em muitos casos, eles se alimentam poucas vezes por semana. Então eles nem conseguem ser tão gulosos como a gente vê nos filmes. Mas uma coisa a gente tem que admitir: eles impõem respeito. Eu já vi tubarões de perto em aquários. E posso dizer, mesmo separado por paredes grossas de acrílico, esses animais são impressionantes. Mas e quem já mergulhou com tubarões? O que sente? Paola já teve essa experiência em algumas viagens e até ficou cara a cara com um tubarão galha branca no Havaí. Eu já tive uma experiência de encontrar com um tubarão e o tubarão ficar curioso com a minha presença e vir até mim. Mas já mergulhei com outros que passaram longe, me olharam e nem quiseram saber o que eu era. Mas é lindo, é incrível ver esses bichos na água ali, no ambiente natural deles, é fantástico. Tubarões são fascinantes porque são um case de sucesso da natureza na criação de um predador. Tem espécie capaz de nadar a mais de 70 km por hora, uma velocidade igual a muitas lanchas de passeio. E eles têm sentidos apurados, incluindo alguns que nós não temos, como a capacidade de perceber movimentos na água e sinais elétricos emitidos pelas presas. E sabe aquela história de que tubarões reagem à presença de sangue?
A professora vai explicar melhor para você. O olfato deles também é um sentido muito bom. E eles respondem sim à presença de sangue. Não que um pequeno machucado vá atrair um grande predador. Não vai ser esse o problema. É por isso que eles são grandes predadores do mar. Isso parece ruim para quem é presa. Mas é essencial para a natureza, porque eles controlam as populações de diversas espécies. Mas apesar de serem os reis da quebrada nos oceanos, a vida deles não é tão fácil como você imagina. Algumas espécies precisam estar em constante movimento para passar água pelas brânquias e poder respirar. Sabe o que isso significa? Que alguns tubarões nem dormem completamente. Algumas espécies, sim, precisam estar sempre em movimento, porque eles não têm, diferente dos peixes ósseos, eles não têm o opérculo, que fariam o bombeamento dessa água para dentro das brânquias. Então eles usam essa outra técnica, eles nadam de boca aberta e essa água tem um fluxo constante passando pelas brânquias do tubarão. Tem um descanso, mas não dorme, não pode se desligar completamente aí. Vamos combinar, né? Se eu não pudesse dormir direito, acho que também morderia quem me incomodasse. E tem tubarão cuja vida dura começa mesmo antes de nascer. Em algumas espécies, os filhotes se desenvolvem dentro de ovos, no útero da mãe. Eles se alimentam de vitelo, que é uma reserva de nutrientes. Mas tem casos em que rola até canibalismo lá dentro. Quando esse filhotinho nasce e termina o vitelo dele, ele costuma o quê? Ir lá e abocanhar os outros embriões ou os outros ovos. Ele está garantindo maior aporte energético, ele fica maior, o maior vence. Mas não fique horrorizado com isso não. Existem outros casos de canibalismo na natureza. Tem até pais que comem seus filhotes. Não julgue os tubarões por isso. Ok, agora você conhece um pouco melhor esses animais. E já deu para perceber que eles não são os grandes comedores de gente que vemos nos filmes. Mas por que temos tantos incidentes em Recife? Por que eles são mais comuns nesse pedaço do nosso litoral? Existem vários motivos, mas basta citar dois deles. O primeiro é a topografia. Há um canal profundo atrás dos recifes e próximo do litoral. Com a maré alta, os tubarões conseguem se aproximar dos banhistas. O segundo é a construção do Porto de Suape, a poucos quilômetros de Recife, que também afetou o ecossistema local. Eles fizeram o que? Eles aterraram, né, áreas de manguezal, estuários, são exatamente essas áreas onde os tubarões vão colocar, né, os seus ovos, ou vão ter seus filhotes. Então acabou trazendo essas áreas que eram mais longe de nascimento, de berçário, para mais perto das praias que são praias turísticas. Pois é, nós humanos temos uma boa parcela de culpa nesses incidentes. E para piorar, estamos criando uma imagem de assassinos que nem se justificam. No mundo todo, acontecem menos de 100 incidentes com tubarões por ano. Apenas cerca de 10% deles terminam em morte. Sabe qual outro animal causa mais mortes? Ele mesmo, o melhor amigo do homem. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mordidas de cachorro causam a maioria das mortes por raiva entre humanos. São milhares de casos a cada ano. Em um mesmo período, nós matamos cerca de 100 milhões de tubarões. E muitos morrem em uma prática cruel, o finning. No alto mar, mas eles cortam essas barbatanas e só pegam a barbatana, porque ela é usada para fazer uma sopa, que eles atribuem alguns poderes. Essa sopa nada é comprovado. E isso trouxe o quê? Uma grande mortalidade ali para esses tubarões, porque eles são pegos, eles são devolvidos, vivos ainda, tá? No ambiente marinho. A gente chama de charuto. Então você imagina um tubarão sem nadadeira, ele afunda, né? E morre. Cientistas calculam
que a Terra seja o lar de mais de 8 milhões de espécies de animais. A maior parte ainda não foi identificada. Nós podemos ser a espécie dominante. Mas isso não significa que as outras não mereçam o nosso respeito. Muitos dos incidentes acontecem porque os humanos se esquecem de que o planeta não é só nosso. E isso também serve para alguns dos casos que acontecem em Recife. O que a gente tem visto é que em áreas que tem a placa não entre, a gente também tem um problema, uma dificuldade do ser humano em respeitar de que a gente coabita, a gente não é o dono do planeta. Não é culpa desse bicho. Né? Não é culpa. A gente invadiu, eles estão aí primeiro, cara. Então a gente tem que se adequar. Closer. Come on, get in. Okay. Eu sei que precisamos de vilões no cinema. Mas não precisamos exagerar tanto, né? O maior vilão do planeta ainda é o ser humano.